Pai do Senhor Jesus, irmãos, começando mais um vídeo, que Deus abençoe o dia de vocês, tá? Espero que esteja estudando para a glória de Deus Pai. Hoje nós vamos falar do Evangelho de São João, resumindo aqui, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá, irmãos? Irmãos, o Evangelho de São João, ele é um evangelho que a autoria do livro é o próprio João. Quando nós olhamos para João, nós vamos ver que João, ele era um judeu como Marcos e como Mateus. Nós vamos ver que o único que não é judeu é Lucas, que é grego. Nós aprendemos isso na aula passada. Esse João, ao qual nós estamos lecionando aqui, ele é irmão de Tiago e ele é filho de Zebedeu. Se eu não me engano, em Mateus capítulo 4, nós vamos ver, vamos abrir a Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, é o melhor livro, que um cristão, não só de um cristão, mas quando nós estivermos estudando, temos que abrir a Bíblia, irmãos, mostrar o texto, mostra o texto, está dando estudo? Mostra o texto para os seus discípulos, Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que a Bíblia está dizendo em Mateus, capítulo 4, é o chamamento, A Bíblia diz no versículo 21, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então nós vamos ver que o chamamento de João é dado por Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 21. Então ele vai largar aquilo que ele está fazendo, consertando as redes, ajudando teu pai, e vai seguir na caminhada com Jesus de Nazaré. Ele é conhecido como um discípulo que Jesus amava, Nós sabemos sobre essa história, sobre o reclínio, no ombro, de Jesus Cristo, a qual João, ele reclinou para a glória de Deus Pai. Inclinava sobre os ombros de Jesus. João 13, 25, diz que inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor Jesus, quem é? Ele aqui está dizendo que um discípulo inclinou, sobre o peito de Jesus. Não fala que é João, irmãos, mas como está escrito no Evangelho de São João, muitas pessoas deduzem ser João, Muitas pessoas deduzem ser João, discípulo ao qual inclinava sobre o peito de Jesus. A Bíblia fala que peito, Algumas pessoas falam ombro. A gente vai ver que eram pescadores, a profissão desse João. E quando nós começamos a olhar mais a Bíblia, nós vamos ver que Tiago, ele era irmão de João, filho de Zebedeu, mas eles ficaram conhecidos, como os Boanerges, os filhos do trovão. Por quê? Por causa das suas ousadias, Eles fizeram um pedido, para Jesus em assentar. Olha só que pedido de discípulo usado. Eles pediram para assentar à destra de Jesus Cristo quando ele estiver na glória. E eles foram conhecidos como os Boanerges, os filhos do trovão. Esse evangelho é conhecido como evangelho tárdio, ele foi escrito muito distante da morte de Jesus. Então a gente tem isso em mente, só para a gente se localizar aquilo que eu vos leciono. Nós vamos ver que depois da morte de Jesus ele vai residir em Éfeso. Isso mesmo. O João ele vai residir em Éfeso.
Esse evangelho é o evangelho da afirmação de Cristo. É um evangelho que afirma sobre Jesus Cristo. Nós vamos ver também que João vai escrever, irmãos, para combater o gnosticismo, né, que estava acontecendo, né, naquela época. E o gnosticismo era uma seita herege, né? E João veio para combater esse gnosticismo, escrevendo para combater, né? Eles não acreditavam na vida humana de Jesus Cristo, não acreditavam nesse 100% homem, né? E Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Nós chamamos isso em corrente acadêmica de união hipostática, né? A junção de 100% homem e 100% Deus num só homem, né? Jesus em determinados lugares ele estava dormindo, 100% homem, mas ele acordava, repreendendo o vento e acalmando a tempestade, lado divino. Então Jesus sempre, eu não vou falar isso agora, senão o vídeo vai ficar extenso, Ciro. Mas numa próxima oportunidade a gente vai aplicar essa matéria. Mas Jesus sempre, ele aplicava o lado humano, né? Divino, humano, divino, humano, divino, né? É muito bem essa Bíblia, né? Eles não acreditavam na salvação nem na ressurreição. O João, ele veio escrevendo tudo isso para combater, né? Os gnósticos, eles acreditavam que a salvação, irmãos, era feita de bondade. Você, se for um homem bonzinho, você está salvo. E não é isso, né? O evangelho da salvação não é por você ser homem, não é aquilo que você faz, para que você glorie. É pela graça do Senhor, pela fé em Cristo Jesus e por confessar, né? E sim, confessar, crer de todo o teu coração, nascer de novo. Tu está salvo para a glória de Deus Pai, né? Nós vemos que esse evangelho é um evangelho, irmãos, muito interessante, porque ele é um evangelho que não teve assim um povo certo para João estar escrevendo, né? Mateus escreveu para os judeus, Marcos romano, Lucas aos gregos. Agora nós chamamos João do evangelho da igreja, um evangelho universal. Ele escreve para judeu, para romano, para grego. Então nós vamos ver, né, esse evangelho no evangelho de João. O livro tem dois propósitos, né? O primeiro propósito é apresentar Cristo, somente Cristo, né? Somente Cristo. O textual é João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida a eterna. E ele escreve esse evangelho também, irmãos, lógico, para apresentar Cristo, isso aí é primordial, mas também para incentivar a igreja que estava sendo perseguida. Eu te falei, o gnosticismo estava batendo na porta e João necessitava, né, de escrever para orientar, né, os irmãos. Irmãos, é um evangelho que apresenta Jesus, que é o caminho, e através dele passamos a ter com a verdade, e andando na verdade temos a vida, né? É o evangelho que vai apresentar que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A gente está no caminho, a gente vai aprender as verdades. Se estiver aprendendo as verdades, a gente vai adquirir a vida nesse caminho para a glória do Senhor, né? Ele escreve para que os crentes permanecem com a sua fé inabalável em Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Então está incentivando, né? O gnosticismo está batendo na porta, não tem salvação, ele tem sim. Não acreditamos no lado humano, nós acreditamos no lado humano e no lado divino. Ele é o Filho de Deus, oh glória. Então, irmãos, nós vamos ver que João ele vai bater na tecla, mostrando Cristo Jesus, incentivando, né, os cristãos a permanecer
ou glória? Nós vamos ver que ele vai estar tratando, irmãos, de muitos assuntos dentro desse evangelho para a glória do Senhor. Irmãos, uma curiosidade aqui, o textual da Bíblia eu falei que é João 3,16, mas as apresentações de cada livro, no final, sobre a morte de Jesus, nós vamos ver que Mateus, ele trata sobre a ressurreição, né, no seu final do livro. E Mateus vai mostrar no seu final um Cristo ressurreto, né? Para quê, irmãos? E olha só que interessante. Muitos deuses que foi estipulado deuses que ele não ressuscitou. Buda morreu, não ressuscitou. Maomé está ressuscitado. Não é que Buda morreu, tá, irmãos? Perdão pela localização. Buda não ressuscitou. Maomé não ressuscitou. Os padres morreram, né, e continuaram no mesmo lugar. O nosso Jesus morreu, mas ressuscitou. Então, Mateus ele vai colocar sobre a ressurreição. Já Marcos, né, ele vai tratar nos seus capítulos finais da ascensão de Jesus. Lucas, ele vai tratar sobre a promessa do Espírito Santo, né, no capítulo 24. Então, ele vai alertar os discípulos sobre a promessa do Espírito Santo. Já João, promessa da volta do Cristo ressurreto. Aleluia, glória a Deus. Esse foi um pano de fundo sobre o Evangelho de São João, algumas particularidades, como eu falei, não vou me aprofundar. Irmãos, na próxima aula, só estou falando sobre a ausência do professor Anderson. Ele não vai poder estar mais com a gente, por causa que ele é professor também, irmão. Então ele está muito tarefado. Então eu vou estar, dando as aulas aí. A gente vai estar regularizando um dia em nome de Jesus Cristo, e na próxima aula, irmãos, eu vou estar falando sobre os 4 evangelhos, passando um pente nos 4 evangelhos, mostrando algumas bênçãos ali, para os irmãos ouvir e ver para a glória do Senhor, tá? E quando fechar sobre os evangelhos, a gente vai estar puxando um assunto muito forte para a glória do Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos, tenham um bom dia e um bom estudo. Espero você na próxima aula. Abraço, paz.